a discussão. Mas, por qualquer métrica razoável, depois eu gostaria de dar alguns exemplos em termos de atividade externa, atividade de atuação externa, de política externa, pode-se argumentar que hoje o Brasil elevou o seu prestígio no cenário internacional. E, sobretudo, acho que isso é importante, a nossa política externa elevou, digamos, o seu prestígio junto à população brasileira. Não como uma coisa gratuita, mas porque nós, eu tenho certeza, estamos mostrando serviço para aquilo que são as prioridades da população brasileira e do nosso país. Bem, então, temos resultados para mostrar na área econômica, tecnologia, participação em fóruns internacionais, governança global, meio ambiente, né? Por qualquer métrica razoável. O que existe, às vezes, é uma simples caixa de ressonância, onde algumas pessoas dizem, olha, tem um problema hoje de prestígio na atuação do Brasil, e outras pessoas repetem e nunca vão investigar, bom, como é que se... Claro que é um pouco subjetivo, mas como é que se objetifica isso, né? Isso geralmente não se encontra. Bem, depois a questão de liderança também, às vezes se vê por aí que teríamos algum tipo de perda de liderança na América Latina ou em algumas negociações, algumas áreas de negociações internacionais. Ora, aqui eu diria o seguinte, eu acho que durante muito tempo, talvez o Brasil tenha sido um líder, mas um líder assim um pouco estranho, né? Uma definição que acho que não é a da maioria de nós aqui, que era o líder que faz aquilo que os outros querem, né? O líder que vai para onde os outros querem levá-lo. Eu acho que não é muito a definição de liderança, né? A palavra que vem do inglês, to lead, né? Que é conduzir, né? Eu acho que nós éramos um líder sempre conduzido por ideias alheias, conduzido por interesses alheios. Só para rápidos exemplos, na América do Sul, né? Ao longo da maior parte desse século XXI, visivelmente, por qualquer análise objetiva, a liderança na América Latina começou a ser exercida, sobretudo na América do Sul, exercida pela Venezuela de Hugo Chávez, né? E o Brasil embarcou em projetos capitaneados por Hugo Chávez, como a Unasul, como aquela tipo de, agora eu esqueci o nome, de junta, não sei como chamava, de defesa sul-americana, projetos de integração física que nunca construíram um único quilômetro de rodovia, mas que eram chamados projetos de integração física, e assim por diante, né? Eu não quero adiantar muitos exemplos depois, mas, enfim, estamos aqui também num ambiente informal, então eu queria já mencionar algo que me chama muita atenção hoje no debate, nessa questão de liderança, porque às vezes se diz também que o Brasil teria perdido liderança em debates ambientais. Bem, eu acho também que ao longo de décadas, o que significava o conceito de liderança nos debates ambientais? Significava fazer tudo que os europeus queriam, né? Os europeus sempre foram um pouco o núcleo dos grandes acordos ambientais desde o começo dos anos 90. Então, o Brasil era chamado de líder também porque a gente estava seguindo ali a condução dos europeus, sem atrapalhar, muitas vezes ajudando uma determinada agenda, né? E isso, claro, era elogiado por aqueles que tinham interesse nessa agenda. Hoje, um dos aspectos que nós queremos obter nas negociações ambientais enfim, de maneira muito direta, o pagamento pela preservação da floresta, né? Que é algo que está, de alguma maneira, inserido nos acordos, mas que não é implementado, né? O fato, o gasto, o empenho, o esforço que existe para a preservação ambiental, sobretudo da Amazônia, deve gerar dinheiro, basicamente, né? Deve gerar investimentos internacionais, deve gerar transferências, melhor dizendo, internacionais, de acordo com o que, inclusive, está implícito nos acordos. Mas não é implementado, claro, porque não é interesse daqueles que estão no núcleo negociador. Então, essa dinâmica, enfim, com a qual eu converso muito com o ministro Salles, que tem a liderança aqui, sim, né, nessa discussão, e com muito, que eu admiro muito, pela sua coragem, pelo seu denodo nessa discussão, e que o Itamaraty apoia, evidentemente. Essa inovação, digamos,
teria interesses positivos gigantescos para o Brasil, né? Nós conseguimos realmente mecanismos, né, pelo qual nós recebamos recursos pelo fato de manter a floresta em pé. Isso é uma revolução para o bem do meio ambiente e para o bem do Brasil, na economia e em outras áreas, né? Mas, claro, como nós queremos uma coisa diferente do que querem certos grupos internacionais, europeus, ONGs, essas grandes ONGs ambientais, em alguns casos, aí nós não somos líderes, né? Porque né, nós estamos pedindo algo que não está no manual ali desse establishment ambiental. E usam esse tema da perda da liderança um pouco para nos envergonhar, talvez, né? E, né, como se nós fôssemos... não, como é que eu faço para voltar a ser líder? Faz tudo que eu quero. Então tá bom. Né? Não vai acontecer, né? Porque acho que tem gente que ainda não nos conhece, né? Outros sim. Bem, e a questão do pragmatismo, né? Que se fala tanto, né? Pragmatismo como um grande princípio de política externa. Ora, pragmatismo, então vamos entrar na discussão conceitual. O que é pragmatismo, né? Pragmatismo faz parte da razão instrumental, né? O pragmatismo é uma maneira de atuar numa determinada situação. Mas o pragmatismo não te dá os objetivos da sua atuação. É preciso ter um norte, é preciso ter determinados objetivos, é preciso ter um rumo e aí segui-lo de maneira pragmática. O que significa? Sim, com habilidade, às vezes contornando determinados obstáculos, mas tendo um determinado rumo. O pragmatismo não pode ser um objetivo, né? Não faz sentido considerar o pragmatismo como um objetivo ou como um princípio em si mesmo, né? Ele é uma maneira de atuação. Né? Mas aqui também nós temos uma distorção do uso do termo. Às vezes parece que... Bom, começa com uma pequena questão também semântica, né? Porque geralmente se coloca um par de opostos, pragmatismo pragmático e ideológico, né? Na verdade, né, normalmente o oposto do pragmático é o dogmático, mas, enfim, assumamos aí essa dicotomia pragmático-ideológico. O que é... Ideológico não é exatamente o mesmo que dogmático, né? A gente pode usar de maneiras diferentes, mas, enfim. Então, no debate, muitas vezes, o que se entende por pragmatismo? Aqui também se entende, às vezes, pragmatismo é fazer o que a outra parte quer, né? Eu acho que isso não é um bom princípio de atuação, né? Então, cada vez que você não faz o que a outra parte quer, numa negociação, numa situação, você não está sendo pragmático, né? Ora, por que não pragmatismo do outro lado, né? O pragmatismo tem que ser um encontro de pragmatismo de alguma maneira, mas não é assim que normalmente é aplicado. Cada vez que a gente defende um princípio, né, persegue um determinado princípio, seja de que maneira for, ultimamente vem imediatamente uma pecha de ideologismo ou de dogmatismo, né, que se usa menos, e de falta de pragmatismo. Ora, isso não se aplica, porque, como eu dizia, a questão é qual é o seu objetivo, né? Então, por exemplo, na América do Sul, né, qual é o nosso, talvez, principal objetivo hoje? É a democracia, né? E, muito especialmente, promover a democracia na Venezuela. Como é que você faz isso? Com firmeza, com determinação, perseguindo esse objetivo. O que significa o pragmatismo? Significa coisa que nós estamos tentando ver onde é que a gente pode exercer a pressão pela democracia, mas não significa fazer aquilo que o regime ditatorial, genocida, que tem o poder hoje na Venezuela quer. Mas às vezes é o que se imagina, né? Então, eu acho assim, o conceito de pragmatismo ele virou uma desculpa para você abandonar a defesa dos seus interesses quando a coisa fica difícil, né? Isso, né? Ficou difícil, não, você deve ser pragmático. Aí pragmático significa recuar, significa atender aos interesses do outro e não continuar os seus próprios interesses, né? Eu acho que, né, surgiu assim um conceito de pragmatismo, de diplomacia, né? Como se ser diplomático fosse molenga, né? Eu acho que não, né, não necessariamente, pelo menos, né? E não é o que nos orienta, né? Eu acho que a diplomacia é uma das formas de defender os interesses nacionais com determinação, com firmeza, como eu dizia, né?
E é isso que se espera. Eu acho que isso se espera de uma política externa, né? Então, eu acho que... só mais um exemplo aqui dessa questão de pragmatismo, né? Por exemplo, o tema do Oriente Médio, né? Às vezes parece que nós se diz, né, que estamos defendendo aí posições ideológicas. Bom, o que hoje o Brasil tem tentado é favorecer, estimular, apoiar iniciativas, ideias novas, criativas, que permitam chegar à paz, à estabilidade no Oriente Médio, resolver a questão Israel-Palestina, né? Achamos que, por exemplo, o plano de paz que foi apresentado pelos Estados Unidos no começo desse ano era uma base negociadora boa, continua sendo, né? Elogiamos muito o acordo de paz firmado agora entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, né? E que achamos que é por aí. Mas algumas pessoas acham que não, a solução tem que ser com base naquelas resoluções de 1967. Se não for isso, não tem. E essas pessoas que querem sim, unicamente esse tipo de solução nos acusam de sermos pragmáticos, né? Eu acho que falta pragmatismo lá, justamente, né? Lá é que eu vejo um dogmatismo, né? Então, eu nunca vi, como agora, a gente ser criticado por apoiar um acordo de paz, como o acordo de Israel e Emirados Árabes. Por quê? Claro, porque ele se desvia de um determinado dogma de como deve ser o Oriente Médio. Mas esse dogma, ao longo de 53 anos, não levou a lugar nenhum. Será que a gente precisa de ideias novas? Será que vale a pena? Será que não é uma coisa boa que Israel esteja sendo aceito pelos países árabes? Será que isso não vai facilitar um processo de paz com a Palestina? Então, é o tipo de coisa que a gente precisa se perguntar. O que está debaixo desses conceitos aí de pragmatismo, de dogmatismo, etc., né? Bem, então, só para... Enfim, não sei se eu tenho ainda muito tempo, porque eu achei que iria mais rápido nessa parte. Mas, enfim, eu acho que a diplomacia brasileira passou muito tempo se olhando no espelho, né? Já tenho dito isso. E mais do que se olhando no espelho, se admirando no espelho, em vez de olhar para fora, olhar para o povo brasileiro, e olhar para o mundo, na medida que o mundo está mudando, também passou muito tempo falando numa câmara de eco, feita por ela mesma e por um conjunto de pensamento único, assim, de um establishment que pensa igual. Então, nessa câmara de eco, o Brasil dizia prestígio, e aí eu ouvia o eco, prestígio, 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 achavam que eram as outras pessoas dizendo do nosso prestígio. Na verdade, era a câmara de eco, né? Liderança, 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 liderança. Eu acho que temos que sair dessa câmara de eco. Então, saímos dessa câmara de eco, não tem mais. Claro que aí a gente não está acostumado a ouvir a realidade, né? Estamos acostumados só a ouvir a nossa própria voz e achar que ela é a voz que nos elogia e que concorda com o que nós fazemos. Bem, eu queria, portanto, passar alguns exemplos mais claros, vocês conhecem, mas a gente, às vezes, listando assim, coisas que temos feito, vemos o que realmente em que se corporifica a nossa visão de prestígio, de liderança, de pragmatismo, né? Bom, acordos comerciais. Isso claramente é um avanço da nossa gestão, o maior acordo que nós já concluímos, que é o acordo com a União Europeia. Claro que tem dificuldades ainda até a assinatura, porque é um acordo de enormes proporções, envolve enormes interesses, né? Mas que irá adiante e que representa o primeiro passo de uma nova filosofia de jogo nossa nas negociações comerciais. Eu acho que isso é um claro exemplo de um resultado pragmático e prestigioso. Para dar um contra-exemplo, que eu conheço um pouco, as negociações da ALCA, por exemplo, né? Que o Brasil perdeu a oportunidade realmente de fechar um acordo que seria bom para vários setores produtivos brasileiros, durante aí de 94 até 2004, mais ou menos, quando terminou a negociação, quando fracassou a negociação, o Brasil trabalhou permanentemente contra essa negociação, né? Então, não só esse período, que hoje é considerado uma época de ouro do pragmatismo, não só não gerou acordos, como matou um acordo que seria proveitoso para o Brasil. Além disso, demos um novo ímpeto à promoção comercial por parte da nossa rede de postos e através da Apex, né, vinculada ao Itamaraty, que nós renovamos, que nós
em grande parte saneamos, que havia, né, que tinha uma agência que muito promissora, mas que tinha problemas de funcionamento. Isso é parte do êxito que nós estamos tendo na balança comercial. Todos sabem que em julho tivemos o melhor mês em termos históricos na balança comercial. Claro que isso não é só por causa da promoção comercial, né? Mas eu acho que se deve também. Eu sempre digo que nas exportações, quem marca o gol é o setor privado, é quem realmente produz e exporta, né? O governo é um pouco ali acho que não é nem o técnico do time, é o roupeiro, o massagista, né? Mas precisa desse apoio. Então, isso faz parte da nossa vocação e ficamos muito felizes de ver esses números que estão aparecendo a partir de um trabalho que às vezes não aparece muito, né? Vejo, por exemplo, aqui meu querido amigo João Mendes Pereira, cônsul em Miami, que né, faz esse trabalho maravilhosamente aí em Miami, num centro tão importante para exportações brasileiras para os Estados Unidos, e, como ele, dezenas de pessoas aí ao redor do mundo trabalhando com afinco nisso. Bem, OCDE, né, enorme projeto, adesão à OCDE, finalmente conseguimos o apoio de todos os países, faltava sempre o apoio dos Estados Unidos, que, enfim, conseguimos não trivialmente, né, requereu toda uma negociação, claro, como tudo que é importante, nada que é importante vem de graça, né? Acho que também uma perspectiva pragmática, no sentido de qual é o nosso objetivo, entrar na OCDE, né? O que nós precisamos fazer para isso? Olha, determinadas coisas aqui, vamos, né, contornar os problemas, foi isso que nós fizemos para obter o apoio dos Estados Unidos dentro de um arcabouço maior da relação. Mercosul, bom, as negociações externas, União Europeia e as várias outras que estão em andamento, EFTA, que nós fechamos também a negociação, revisão da tarifa externa comum, algo que não aparece muito, que é fundamental para ganharmos competitividade, enxugamento institucional do Mercosul, vários acordos fechados em 2019, só para dar um exemplo, o acordo de facilitação do comércio do Mercosul, para finalmente, depois de tantos anos, remover certas barreiras burocráticas que existiam, né? Enfim, eu não vou nem me estender muito em relação com os nossos grandes parceiros, Estados Unidos, China, mas em todos os casos nós estamos oferindo benefícios com base numa relação madura, com base numa relação que identifica claramente nossos objetivos e o que é preciso fazer para atingir esses objetivos. Fala-se muito de China, só para dar um exemplo, né? Parceiro, nós temos problema com a China, não tem problema nenhum, nosso comércio com a China está aumentando, né? Aumentou em 7% o comércio total no primeiro semestre de 2020, em comparação com o primeiro semestre de 2019, que é um número muito significativo, já é o semestre que pega o Covid, onde o comércio estava diminuindo no mundo todo. Com a China, a nossa corrente comercial aumentou em 7%, que é significativo, com um saldo importante a favor do Brasil, né? Então, é mais um exemplo aqui onde, às vezes não, muitas vezes, se falam coisas sem exemplos concretos. Nós falamos, temos problema na relação com a China. Tá, onde é que isso se materializa? Você vai ver o comércio. No comércio. Bom, o comércio está crescendo. Então, tem que achar outra coisa para dizer, quem quer dizer que existe algum tipo de problema. Bom, os Estados Unidos, enfim, só para, né, citar brevemente vários acordos que já firmamos desde o ano passado, o acordo de salvaguardas tecnológicas, o acordo de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação, a área de defesa, a declaração do Brasil como aliado preferencial à Astrotan, que reforça a nossa capacidade de inserção nos mercados de defesa, a nossa elevação no... É algo técnico, mas tem uma enorme importância para a indústria de defesa, que é o Force Activity Designator, um avanço no Fórum de Segurança, Brasil e Estados Unidos, que é algo absolutamente fundamental, ter a cooperação americana na segurança na América do Sul, etc. Bom, com a Índia, né, nós tivemos uma visita muito exitosa na Índia, celebramos 15 acordos bilaterais, algo sem precedentes. Tudo isso acho que representa prestígio, representa liderança, né? Índia é uma das maiores economias do mundo hoje, Estados Unidos, China igualmente. Então, eu não sei muito bem onde se apoia a tese de uma perda de prestígio. Israel, todo mundo conhece o aumento exponencial da nossa relação com Israel, e essa linha de pensamento
digamos, que não olha a realidade, né, que olha só a câmera de eco dentro da sua própria cabeça, achava que haveria um problema com os países árabes. Muito pelo contrário, o aumento do comércio com os países árabes, o aumento dos investimentos, né? Não é só que nós mantivemos a relação com os países árabes, ela melhorou imensamente, né? Tenho falado muito com os chanceleres dos países do Golfo, né? Todos interessadíssimos nas oportunidades de investimento no Brasil, principalmente em infraestrutura, mas também no agronegócio. Na semana passada tivemos aí uma conferência para finalmente definir em que projetos serão aplicados os 10 bilhões de dólares que a Arábia Saudita, no Fundo Soberano, vai investir no Brasil. Enfim, mais um exemplo. Bom, já estou perto de terminar. No espaço sul-americano, né? Falamos um pouco de como era. Como é hoje? Nós temos uma visão muito clara. Objetivo. Qual é o objetivo? Uma América do Sul com segurança, democracia, prosperidade, baseada em economias abertas como aquela que nós queremos para o Brasil. Esse é o objetivo, perseguido pragmaticamente, né? Pragmatismo não vai ditar nenhum tipo de objetivo, não adianta. Às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil. Então, o pragmatismo também não é fugir da dificuldade, é enfrentar a dificuldade nessa área de segurança e defesa e democracia, sobretudo. Por quê? Porque nós também né, resolvemos abrir os olhos. Antes a gente ficava dentro da caixa de ressonância, né, vendo uma realidade que a gente gostaria que existisse, né, mas não é a realidade que existe. Qual é a realidade que existe na América do Sul? Na América Latina como um todo? Um continente que tem regimes democráticos ameaçados por uma coligação de projetos totalitários, com narcotráfico, com crime organizado, com corrupção, com terrorismo. Né? Isso é a beleza de cenário que tem aí, aquele que nós temos que enfrentar pragmaticamente. E isso nós estamos fazendo, substituindo a Unasul pelo Prosul, por exemplo, algo que está se consolidando, vai ser muito útil nessa direção. A própria revisão do Mercosul, voltando à sua vocação de ser não só um fórum de livre comércio, mas de promoção da democracia, né? E agindo de acordo com os dados que nos são apresentados pela realidade. Bom, no meio ambiente, já falei um pouco, né, algumas ideias, mas agora com algo muito claro, um instrumento de ação muito bom, que é o Conselho da Amazônia, que mostra a nossa disposição de empregar todos os recursos na proteção ambiental e uma visão muito clara de qual devem ser os dois pilares da questão ambiental, que é, por um lado, evidentemente, a proteção, a preservação, mas, por outro lado, o investimento para a geração de empregos sustentáveis na Amazônia. Isso, finalmente, as pessoas estão se dando conta que isso é fundamental. Antes havia uma espécie de recusa a ver essa dimensão, aí ao redor do mundo, eu digo, da necessidade dos investimentos produtivos, né, sustentáveis. Ainda há um preconceito, né? Parece que qualquer investimento na Amazônia é destrutivo do meio ambiente. Ora, o que existe é que se você não investe na Amazônia, como todo mundo sabe, não gera empregos, as pessoas, 20 milhões de pessoas que moram na Amazônia brasileira, mais outros tantos, mais uns 10 milhões dos outros países amazônicos, vão acabar recorrendo a atividades ilegais destrutivas do ambiente. Então, isso que parece óbvio, finalmente é algo que nós estamos fazendo. Por exemplo, nesse escopo, uma iniciativa do Itamaraty, em coligação com o Ministério do Meio Ambiente, é a criação de um fundo específico do BID para investimentos na Amazônia. Então, aqueles empresas, aqueles fundos na Europa, Estados Unidos, na Ásia, que muitas vezes antes deslocavam seus recursos para ONGs, que vinham para o Brasil, e algumas são excelentes, outras a gente não sabe o que fazem, né? Agora não, você tem uma opção que é doação a esse fundo do BID, que aí com toda a qualidade de governança, de estruturação de projetos que o BID tem, vai investir no Brasil e nos outros países amazônicos. Só para dar um exemplo de algo concreto que nós estamos fazendo nessa área, né? Para não esquecer, é uma área que se fala menos, mas isso tudo, bom, voltando à Amazônia, sem renunciar à soberania, né? Ao contrário, defendendo a nossa soberania, o nosso território, algo basicamente óbvio, mas que não gera esses ecos que se ouviam antes, né? Sempre que a gente tinha elementos aí de
relativização da soberania, isso gerava para o Brasil esse eco positivo de prestígio, de liderança, né? Agora não gera, mas é porque nós estamos realmente defendendo os nossos interesses. Bem, e eu dizia, por último, a questão de valores, que é fundamental, não pode ser esquecida, porque a própria Constituição brasileira, né, no seu artigo 4, que fala dos princípios de política externa, ela estabelece princípios, né? Ou seja, valores. Ela diz que a nossa política externa, nossas relações internacionais devem se basear em determinados princípios. Isso é muito importante, né? Claro que se baseia também em interesses, mas a Constituição fala de princípios, fala desses objetivos permanentes, digamos assim. Apenas um deles, para falar, é a prevalência dos direitos humanos. Isso é absolutamente fundamental, é um guia para a nossa atuação. E aqui também é mais um elemento onde muitas vezes você tem um conceito associado à realidade. As pessoas falam muito em direitos humanos, mas quando vai ver a realidade, cadê a defesa dos direitos humanos? Nós estamos procurando fazer isso, né, pegando a própria Carta, Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, que fala do direito à vida. Então, estamos defendendo o direito à vida. No caso, concebemos que, né, achamos que o direito à vida é desde a concepção, isso é muito, muito importante para nós. Defendendo a família, o reconhecimento da família como célula fundamental da sociedade, está na Declaração de 1948, Direitos Humanos, geralmente isso é esquecido, e defendendo o direito à liberdade de expressão. E com isso eu queria encerrar, porque a liberdade de expressão é algo absolutamente fundamental na sociedade de hoje, é fundamental para tudo isso que nós estamos fazendo aqui, basicamente, só é possível por isso, porque nós temos a capacidade de, graças também às novas tecnologias, ter a liberdade de se comunicar, de debater, e nada mais vital para todos os outros objetivos do que a liberdade de expressão. Por isso que ela não pode ser esquecida. Ela é vital para a democracia, é vital para a soberania, é vital para o crescimento econômico. Estamos vendo agora com a Covid quão fundamental é o papel da economia digital, onde é necessário que haja liberdade de atuação, portanto, liberdade de expressão, né? E de modo que, enfim, talvez seja o centro da vida, inclusive internacional hoje. Isso é algo que nós estamos procurando também promover, né? Um debate sobre isso, um debate sobre como, nesse mundo pós-Covid, é fundamental o tema da liberdade, o tema da democracia, portanto, o tema da liberdade de expressão, da liberdade na internet. Isso não é algo acessório, isso não é algo, não é um luxo. A sociedade hoje é uma sociedade, em grande parte, virtual, e é preciso que nós promovamos, defendamos na sociedade virtual as mesmas liberdades básicas que existem nas nossas constituições, no mundo real, digamos assim. Bem, obrigado. Acho que me estendi um pouco, mas era essa a introdução que eu queria fazer. Na realidade, ministro, o senhor tem o tempo que o senhor precisar. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, a prioridade é do senhor. Não, mas já está. Eu precisava tomar uma água. Tá bom. Obrigado. A primeira pergunta é minha. Na realidade, não é uma pergunta. Você sabe, ministro, nós recebemos várias pessoas aqui, a gente vai ouvindo as pessoas, a gente tem sempre uma opinião sobre qualquer assunto, todos nós temos uma opinião, né? A gente vai ouvindo, vai melhorando a nossa opinião, ou vai aumentando a nossa contrariedade, etc, etc. A parte de relações exteriores é um tema que me interessa muito, e é um tema que eu tenho realmente coragem de dizer que eu não entendo absolutamente nada dela. Mas é um tema que me interessa muito, que eu vivi 2/3 da minha vida profissional fora do Brasil, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e me interessa muito de ver como as relações comerciais do Brasil acontecem, como as relações diplomáticas acontecem. Eu lendo o currículo do senhor agora, aí eu vou dizer, bom, se eu for fazer uma pergunta, se eu vou dar uma opinião, vai ser uma opinião de uma pessoa leiga, né? Porque não dá para comparar o meu currículo em relações internacionais com o currículo do senhor. Eu queria fazer só alguns comentários e gostaria que o senhor me ajudasse e corrigisse algumas dessas afirmativas que estão colocadas na minha cabeça como afirmativas verdadeiras, né? Eu acho que são afirmativas na minha cabeça, são verdadeiras. Mas eu queria perguntar o seguinte: o senhor fala muito de que o Brasil sempre se foi visto como líder, e na realidade ele não era líder, ele era liderado. Essa foi uma das primeiras colocações que o senhor fez. Que agora nós estamos defendendo os nossos interesses, que agora realmente essa diplomacia de hoje está defendendo os nossos interesses, e que é uma diplomacia pragmática. Eu sempre entendi o pragmatismo fundamental nas negociações.
Mas, na realidade, a maior arma do pragmatismo, para mim, é justamente a diplomacia. A diplomacia, para mim, é a maior arma que um Estado pode ter no convencimento, apoiado por uma segunda força, que são as Forças Armadas. O primeiro passo de qualquer negociação passa sempre pela diplomacia. E grandes diplomatas, eu acho que são assets, que são ativos em grandes países. O Brasil tem grandes diplomatas. A minha pergunta que eu faço, então, a minha colocação que eu faço é essa. Você não acha que o Brasil, então eu sempre achei que o Brasil ganhava muito pelo que eu chamo de neutralidade positiva. O Brasil conseguia transitar em vários meios, em vários países, em várias situações no globo caóticas. O Brasil conseguia até mediar essas situações. Hoje o mundo é muito mais caótico do que era 20 anos atrás, me parece, né? Quando você tinha dois lados, Estados Unidos e União Soviética, né? Hoje você tem China como uma força, você tem Índia como outra força. Hoje você tem uma situação... antigamente você tinha Cuba, hoje você tem a Venezuela. Hoje é um mundo muito mais difícil. Você não acha que essa neutralidade positiva que o Brasil tinha antigamente ajudava o Brasil nas negociações, ajudava esse pragmatismo que o senhor comentou? Olha, eu acho que talvez neutralidade seja outro desses termos um pouco problemáticos com o qual a gente se enfrenta. Porque, bom, primeiro, nós, voltando à questão da Constituição, vemos lá que temos determinados princípios, né? E esses princípios acho que refletem, talvez, uma tradição diplomática. Só que entre eles não está nada que possa se qualificar como neutralidade, né? Eu acho que existe, em alguns momentos, na diplomacia, a necessidade de se posicionar, né? A necessidade de assumir coisas que são desagradáveis a uns, agradáveis talvez a outros, mas justamente em função dos seus interesses. Eu acho que a neutralidade, ela como regra, ela acaba levando a uma certa perda, talvez até da capacidade da gente defender os interesses. Eu acho que a neutralidade, como dizia, ela é muito prezada, talvez justamente pelos diplomatas, porque ela facilita a vida do diplomata, né? Você não se posicionar, né, facilita. Porque, o Brasil, o Brasil não tem posição, então vem cá, né? Em alguns casos, eu acho que isso pode ser do nosso interesse, em outros não. Eu acho que em cada momento a gente não deve ter medo de identificar, olha, nós nos identificamos mais com essa linha e menos com aquela, então vamos trabalhar por essa linha, de acordo com o nosso interesse, com nossos princípios, né? Então, eu acho que eu vejo muito isso, enfim, com todo respeito, porque eu acho que é uma opinião que é muito válida e que existe, né, enfim, está muito difundida em alguns casos. Mas também essa ideia de que o Brasil nasceu para ser uma ponte, né? Eu acho que o Brasil não nasceu para ser ponte, o Brasil nasceu para ser o Brasil, né? Outros que construam as pontes, mas nós não estamos aqui no mundo para construir as pontes entre os outros, nós estamos para ser o que nós somos e perseguir aquilo que nós queremos. Então, na América do Sul, por exemplo, hoje, eu acho que nós queremos uma América do Sul com segurança, democracia, e isso exclui determinados regimes, determinadas opções totalitárias, terroristas, etc. Então, eu acho que a gente não se posicionar, será para a gente poder intermediar uma negociação entre o terrorista e o não terrorista, eu acho que isso tem um valor limitado. Eu acho que o valor está em nós defendermos aquilo em que nós realmente acreditamos. Em alguns casos, talvez não seja conveniente se posicionar quando há méritos em duas posições, e a gente pode fazer uma triangulação, às vezes, mas isso não deve ser, acho que, uma regra, né? No caso do Oriente Médio, se fala muito disso, que nós estaríamos perdendo capacidade de influir, porque estaríamos optando por Israel, que absolutamente não é verdade, como nós vimos aqui, inclusive, em função dos nossos resultados com relacionamento com os países árabes, né? Quem conhece a região sabe que o Brasil era percebido como não neutro e como contrário a Israel, né? E que isso é que descredenciava o Brasil para ser um interlocutor naquela região, porque se um dos grandes parceiros, claro, com o apoio sempre dos Estados Unidos, né, que é o apoio fundamental de Israel,
um país, no caso dos Estados Unidos também, com o qual o Brasil, por algum motivo, cultivava aí uma certa desconfiança diplomática gratuita. Então, nessa situação, o Brasil não podia contribuir para o Oriente Médio. Hoje, nós, sem essa preocupação de ser ponte, de não ser ponte, nós estamos lá de uma outra maneira, né? Porque nós desenvolvemos muito a nossa relação com Israel, desenvolvemos muito a nossa relação com outros países-chave, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, por exemplo, né? Nós procuramos compreender qual é o problema dos países árabes, que hoje não veem Israel como uma grande ameaça, veem outro país da região como uma grande ameaça. Essa é a realidade, né? Então, eu acho que aqui também nós temos, portanto, mais um caso em que temos que sair um pouco do mundo das palavras e ir para o mundo dos fatos, e não nos preocupar tanto com pragmatismo, neutralidade, liderança, e ver, bom, como é que a gente pode atuar. E acho que hoje nós temos mais condições, porque nós estamos muito melhor com todas as partes envolvidas, temos muito mais condições de contribuir. Claro que não vamos ser decisivos, estamos longe, mas podemos contribuir muito melhor para o Oriente Médio. Só para dar esse exemplo de algo que, digamos, aqueles que pregam o conceito da neutralidade nunca conseguiram fazer. Muito obrigado, ministro. O senhor falou no início da sua apresentação de que as personalidades somos nós. Não é verdade, mas nós temos uma personalidade conosco, que é a senadora Ana Amélia, que é a próxima pessoa a fazer a pergunta. Senadora, por favor. Obrigada pelo exagero da referência. É uma alegria ter um conterrâneo tão qualificado aqui, nosso chanceler, falando. Eu estou achando o senhor um chanceler muito paz e amor, viu, hoje. Tá? A sua linguagem hoje, eu estou encantada. O senhor, nossa senhora, puxa, nossa, o presidente Bolsonaro pediu para o senhor ser paz e amor. Eu gostei de toda a abordagem que o senhor fez. E o senhor falou uma questão aí sobre a questão, insistiu várias vezes no pragmatismo. Não é uma linha, pragmatismo não é uma linha, então é uma tática, não é uma estratégia o pragmatismo. O senhor disse também que não há um tom ideológico na relação com o Oriente Médio. Com a China, tem algum ingrediente ideológico no relacionamento do maior parceiro comercial com o Brasil? Porque o senhor, quando fala muitas vezes no vírus chinês, então isso soa como uma questão ideológica, ou pelo menos de um tratamento diferente. Então, a questão da China, como nós vamos tratar a China com o pragmatismo que a China tem nas relações. Então, seria, no caso da China, negócios, amigos à parte. Podia ser a prioridade dos negócios. O senhor também falou da questão, está muito confiante, estou surpreso, está tão confiante, num acordo Mercosul-União Europeia. Porém, os países mais influentes na União Europeia, que são a Alemanha e a França, são os países que mais atacam a questão da Amazônia. A Alemanha mais, porque o Partido Verde lá e os ambientalistas têm uma força expressiva na participação do governo Merkel. Então, é possível, a despeito do problema da Amazônia que está presente nessa agenda, vencer esta barreira? E mais, hoje, o senhor falou da economia liberal, aliás, na região da nossa região América do Sul, uma economia liberal. Uma economia aberta, melhor. Aberta, a palavra é melhor do que liberal. Uma economia aberta. A Argentina acaba de adotar uma série de medidas de uma estatização e de uma orientação completamente diferente do Uruguai ou do Brasil, por exemplo. Como é que o Mercosul vai se comportar diante desse novo cenário, com essa nova orientação? E se o senhor tem otimismo também em relação ao Mercosul, tão próximo de nós? O Rio Grande do Sul é um estado que está próximo. Hoje é o dia da independência do Uruguai. Também queria cumprimentá-lo pelo apoio que o Itamaraty deu, e nosso embaixador lá, Antônio Simões. Há um acordo bilateral com o Uruguai na questão da pandemia na fronteira do nosso estado, especialmente Santana do Livramento e agora Quaraí e Artigas. Então, são essas minhas colocações, embaixador. Desculpa a brincadeira, mas o senhor fez uma exposição que me deixou muito satisfeita com a sua serenidade e a sua diplomacia hoje. Obrigado. Muito obrigado, senadora. Não, mas eu sempre fui paz e amor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença e, enfim, sempre um prazer colaborar com a senhora. Bom, a questão de China. Bom, primeiro, assim, eu nunca falei em vírus chinês, né? Eu fiz um artigo
falando de um vírus ideológico que um próprio autor comunista, no caso, marxista, o Slavoj Zizek, usou essa expressão, né, que ele falou que tem o coronavírus e tem um vírus ideológico, que é um vírus que transformaria o mundo numa coisa coletivista e tal, que para ele é uma maravilha, eu não acho. Mas, e eu usei a expressão comunavírus para falar desse vírus ideológico que o próprio, no caso, um autor marxista, falou sem uma referência direta à China, uma coisa mundial, um mundo que emergiria da pandemia seria um mundo controlado aí pelos organismos internacionais e controlado sem liberdade econômica, com as pessoas presas em casa, né? Mas não uma ligação direta com a China. Ele mesmo, no artigo dele, diz que a China não é o exemplo do que ele gostaria de ver no mundo, enfim. Mas eu não usei. Eu acho, claro, que é preciso que haja o maior tipo de transparência possível sobre como foi a origem do vírus, não por ser na China ou qualquer outro lugar, porque isso favorece o entendimento científico do vírus. Eu acho que isso já está havendo, em certa medida. Já falei isso sem problema nenhum, inclusive numa reunião de chanceler de BRICS, onde estava o meu colega da China, falou, olha, acho que é preciso que haja uma transparência, uma liberdade de informação em relação à origem e começo da disseminação do vírus, assim como da evolução também em outros países. É preciso que haja essa transparência para o entendimento científico do vírus. Então, eu nunca expressei nenhum tipo de, tenho certeza, nenhum tipo de hostilidade, assim, vamos usar essa palavra, em relação à China por causa do vírus, nem por nenhum outro motivo, né? Eu acho que, evidentemente, enfim, tenho certeza, é um parceiro fundamental nos nossos negócios. Não há nenhuma conotação ideológica na nossa relação com a China. Nós acho que estamos, inclusive, tentando que ela seja mais pragmática, seja mais prática, porque no passado, e isso acho que era reconhecido, inclusive, por muitas pessoas que lidavam no Brasil com a relação com a China, havia, por parte do Brasil, uma dispersão de esforços, e por parte da China, uma concentração de esforços e uma visão de conjunto da relação, e com isso a China acho que conseguiu, graças aos seus méritos também, várias vantagens aí em relação ao Brasil. Então, o que nós queremos bom, nós temos uma negociação que seja um conjunto, nós temos nosso interesse, a China tem os dela, e precisamos jogar esse tabuleiro, todas as peças, em conjunto, e não jogar individualmente. Com isso, nós conseguimos, no ano passado, já, vantagens interessantes aí no mercado chinês, na área de algodão, por exemplo, na área de algumas frutas, com a abertura do mercado de melão, por exemplo, que é um mercado importante, acho que abre o caminho para outras frutas. E para dar dois exemplos só que me ocorrem agora. E, em função, acho que desse novo enfoque, nós estamos aumentando o nosso comércio com a China. Na área de carnes, eu não tenho aqui exatamente os números, mas agora não me lembro se é carne bovina ou suína, aumentou 30%, por exemplo, no primeiro semestre desse ano, a exportação brasileira para a China, em comparação com o ano passado. Em todo o mercado de carnes aumentou muito substancialmente, né? E o comércio como um todo, como nós vimos, aumentou substancialmente também, apesar da Covid, né? Então, acho que isso mostra que, o que quer que seja que nós estamos fazendo, acho que está sendo bom para o comércio, porque está realmente aumentando as trocas, né? Eu acho que havia talvez esse conceito de liderança aplicado na relação com a China, talvez de maneira inconsciente, né? E que não se deve aplicar, acho que com nenhuma relação, não é por ser a China, que assim, que a boa negociação é fazer sempre aquilo que o outro quer. Se você não faz aquilo que o outro quer, não está sendo pragmático e tal, como eu falei antes. Eu acho que nós, justamente, temos um enfoque mais maduro, mais consciente na negociação, temos conseguido aí algumas vantagens. É claro que é uma relação complexa, como será sempre entre dois grandes países, né? É óbvio também que existe uma diferença muito grande em termos de organização da sociedade, né? Mas eu acho que, né, a gente não está vendo efeito disso na nossa relação econômica. Pelo contrário, os investimentos chineses também continuam a entrar, continua sendo um dos maiores investidores. Aliás, esse é um dado
interessante para mostrar também os resultados, não só no comércio, mas nos investimentos dessa nossa gestão. Claro, que não apenas graças a isso, eu quero sempre frisar isso, né? Que não é nem o governo que faz tudo, muito menos o Itamaraty que faz tudo. Mas acho que o conjunto da nossa atuação tem permitido resultados expressivos. Então, em termos de investimento estrangeiro direto, né, houve um crescimento de 26% no ano de 2019, do investimento vindo para o Brasil, em comparação com 2018, né, passou de 60 bilhões em 2018 para 75 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto no Brasil. E no primeiro trimestre de 2020, houve um crescimento de 6% em comparação com o primeiro trimestre de 2019. Ainda não temos os dados do semestre completo, mas acho isso muito significativo, porque o primeiro trimestre de 2020 já pega o começo da pandemia, da Covid, e mesmo assim, com aumento dos investimentos estrangeiros no Brasil. Não só da China, né? Investimentos totais, mas aí com uma participação grande chinesa. Às vezes, no caso de investimentos, como você sabe, é difícil, às vezes, ver exatamente qual é a origem do investimento, porque às vezes tem uma companhia intermediária, uma companhia associada aqui no Brasil, mas o fato é que o ingresso de investimentos está crescendo. Então, acho que nós temos um quadro favorável aí para a relação com a China. Assim, a imagem. Agora voltou. Voltou. Bem, o Acordo Mercosul-União Europeia. Sim, existe uma resistência que aqui, acho que mais uma vez, nós temos a necessidade de discutir, e aí acho que os europeus que precisam fazer isso, a realidade e não a palavra solta, né? Então, eles falam de acordo com o Mercosul, com o Brasil, existe essa imagem um pouco ambiental que a gente precisa corrigir na Europa em relação ao Brasil, e parece que o acordo é um perigo para o meio ambiente, que, portanto, teria algum problema. Bem, mas os líderes europeus sabem, quando esse acordo for para os parlamentos europeus, vai ficar claro que, bom, em primeiro lugar, esse acordo, digamos, a dimensão dele enfim, não é simplesmente um acordo agrícola, né? Em segundo lugar, que a nossa agricultura, né, isso vai ficar claro, é uma agricultura que não destrói o meio ambiente, uma agricultura sustentável, ninguém vai desmatar a Amazônia para vender para a Europa, isso vai ficar claro, porque não é a estrutura produtiva do Brasil, né? E terceiro, talvez sobretudo, o acordo com a União Europeia, ele não é simplesmente um acordo comercial, é um acordo de associação birregional. E ele inclui elementos de consolidação e reforço dos nossos compromissos ambientais. Ele inclui uma reafirmação dos nossos compromissos no Acordo de Paris, por exemplo, né, outros instrumentos ambientais, e ele inclui, inclusive, uma cláusula de princípio de precaução, que, entre outros elementos, permitiria, se a União Europeia, por exemplo, tivesse uma preocupação de que, olha, está havendo desmatamento, e esse desmatamento está gerando determinados produtos que estão indo para a União Europeia ao amparo do acordo. Ela pode paralisar essas vantagens. Isso não aconteceria porque não é, como dizia, a nossa estrutura produtiva, mas poderia paralisar, inclusive, essas vantagens dentro do acordo. Então, todos os instrumentos estão aí. Eu acho que vai haver esse esforço, quando houver esse esforço de ver o que é realmente o acordo Mercosul-União Europeia, porque, realmente, infelizmente, os europeus já estão discutindo, né, em alguns casos, muitos casos, sem conhecer o conteúdo. Quando houver esse conhecimento do conteúdo, eu tenho certeza que haverá uma mudança muito grande. Além disso, às vezes parece que o acordo é só para o Mercosul, só nós é que vamos vender. Não, né? O acordo né, também é bom, senão eles não teriam fechado a negociação, também é bom para o lado europeu, para as empresas francesas, alemãs, italianas, espanholas, portuguesas, etc., que investem no Brasil, investem nos outros países do Mercosul. Esses interesses todos também vão se mobilizar a favor do acordo quando chegar o momento. Então, eu continuo otimista, sim, porque acho que é um acordo que é bom para todos e é bom para a própria dimensão ambiental. Sim, América do Sul, Argentina, eu acho que há aqui também uma tendência muito grande na América do Sul, ao longo das últimas décadas, apenas na última década, de perceber que tem determinados tipos de política que funcionam e outros não. Mas é claro que não nos cabe falar disso em relação a nenhum país. A Argentina está tomando determinadas né, atitudes que, enfim, não nos cabe falar delas aqui. O que, claro, nos interessa que é o efeito disso no Mercosul e no nosso comércio com a Argentina. Então, temos tido já conversas, tive outro dia uma conversa muito interessante com o novo embaixador da Argentina no Brasil, com enfoque excelente, com enfoque muito construtivo.
né? O que é que fundamentalmente nos interessa, independentemente do que está sendo feito internamente na Argentina, é que não haja uma criação de barreiras ao comércio dentro do Mercosul, sobretudo, claro, nas exportações brasileiras, como infelizmente houve no período dos governos Néstor e Cristina Kirchner, né, no passado, que a Argentina continue ativa nas negociações externas do Mercosul, que são tão importantes na nossa programação, na nossa filosofia de jogo de abertura econômica e modernização da nossa economia. E isso continua acontecendo nas negociações com Singapura, com o Canadá, com a Coreia, de modo que, claro, que a gente olha sempre com preocupação qualquer vizinho que implemente políticas que pareçam, né, de acordo com experiências que nós, inclusive, já tivemos, que podem não dar certo. Mas, enfim, e claro que nós torcemos pelo sucesso da Argentina, porque é um mercado fundamental para nós. Infelizmente, tem caído a participação da Argentina nas nossas exportações. Não é o que nós queremos. Queremos que a Argentina, né, volte a ter o nível de importação que já teve, assim como nós, enfim, como parceiro, enfim, temos interesse em elevar também o comércio da Argentina, as exportações argentinas são também do nosso interesse, porque geram riqueza lá e mais comércio para cá. Mas a situação que nós temos hoje é essa. Eu acho que é de um Mercosul que está dentro dos parâmetros que nós queremos, que nós conseguimos reformatar no ano passado, redinamizando o Mercosul, foi o que permitiu o acordo com a União Europeia, foi o que permitiu esses avanços de simplificação do bloco, vários acordos internos. Só para repetir, é um acordo muito importante, o acordo de facilitação de comércio, que, aliás, é interessante porque que é um acordo que remove, né, barreiras burocráticas. Ele foi assinado na cúpula de Bento Gonçalves, ali na nossa terra, e foi nas últimas semanas do governo Macri, e tínhamos uma dúvida se o novo governo colocaria esse acordo no Congresso. No governo argentino mandaria esse acordo para o Congresso. Mandou o acordo para o Congresso, o acordo está tramitando no Congresso argentino. Então, é um sinal muito bom do compromisso do novo governo argentino com essa filosofia de abertura comercial para nós. Agora, claro, vamos ver como é o desdobramento disso na Argentina. Mas, como eu disse, a gente torce pelo sucesso da Argentina. Obrigada, embaixador. Obrigado. Chanceler, tudo. Chanceler, embaixador. Tá bom. Ernesto. Os dois. Obrigado, embaixador. Obrigado, senadora. A senadora é sempre muito elegante, muito precisa nas perguntas dela. A senhora só abrilhanta esse grupo aqui, senadora. Eu só faltou perguntar para ele se a eventual vitória do Biden nos Estados Unidos vai atrapalhar o serviço dele, só isso. Olha, não, posso falar disso. Não, eu já tenho deixado claro, nós, claro, construímos... Já são 3 perguntas, senadora, mas a senhora tem esse direito. Pode ir. Não, mas vale a pena essa pergunta, boa pergunta. Nós estamos construindo uma relação muito profunda. Obrigada, Almirante. Obrigada, Almirante. Uma relação graças em grande parte, a boa, excelente relação que o presidente Bolsonaro criou com o presidente Trump, né? Mas essa boa relação, essa mudança enorme na relação, se deve também a uma mudança de mentalidade na nossa atuação externa em relação aos Estados Unidos, e não só por causa do presidente Trump, né? O presidente Bolsonaro tem dito isso muito, quer dizer, é o primeiro presidente em muito tempo que não tem problema nenhum com os Estados Unidos, ao contrário, admira e quer trabalhar com os Estados Unidos, né? Isso acho que é a força motora, né? O fato de haver uma visão comum em muitas áreas, né, uma visão de mundo comum, isso evidentemente só facilita. E entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro, eu também falo muito com o secretário de Estado, Mike Pompeo, temos uma visão muito convergente sobre os temas mundiais, temos operado muito, por exemplo, né, nessa ideia de uma nova governança mundial que seja uma promoção da democracia e não simplesmente uma questão econômica. Isso parece que realmente é o tema do futuro aí para a governança global, enfim. Mas, na hipótese de uma vitória do candidato Joe Biden, eu não vejo que vai haver problema com isso, porque haverá, todos esses acordos que estão sendo negociados, que foram firmados, eles são de interesse dos dois países, não são de interesse simplesmente da administração do Trump, né? Então, eu tenho certeza que vai continuar essa relação, porque nós mudamos a mentalidade em relação aos Estados Unidos,
criamos uma relação de confiança que vai ficar, que não vai se perder, eu tenho certeza, né? Agora, mas também eu digo assim, e aí é bom sempre marcar isso, porque não há nenhum tipo de alinhamento automático nos Estados Unidos, como se diz, acho que é outro desses pontos aí, pragmatismo e tal, que a gente é bom falar. E eu sempre dou o exemplo, por exemplo, algo que mencionamos aqui, a questão pró-vida, a questão aborto. Como você sabe, nós somos uma administração, governo, totalmente contra, nós procuramos atuar nos organismos internacionais numa linha pró-vida, assim como o governo Trump, né? Então, geralmente nós nos encontramos do mesmo lado e reforçamos mutuamente as posições com os Estados Unidos nesse tipo de debate, né? Se vier um governo democrata, possivelmente terá nos Estados Unidos outra linha em relação a essa questão, como é tradicional no Partido Democrata. Aí o Brasil não vai mudar de posição só porque os Estados Unidos mudarem, né? Nós vamos continuar defendendo a nossa linha para a vida, não tem a menor dúvida. Então, acho que é um exemplo claro de que não é alinhamento, que nós muitas vezes convergimos em certas visões de mundo. Ok. A próxima pergunta vai ser para o Almirante Jaime, mas antes de passar a palavra para o Almirante Jaime, gostaria de passar a palavra para o Raposo, para que ele vai citar algumas personalidades presentes aqui. Raposo, por favor. Boa noite, ministro. Muito obrigado por sua atenção e todo o prestígio que o senhor trouxe com as palavras em relação ao nosso grupo. Ficamos extremamente muito satisfeitos. Eu só queria também registrar a presença dos embaixadores Márcio Fagundes, Alessandro Candeias e do conselheiro Francisco Fontinelli, que realmente começam a traduzir o que o senhor falou, personalidades em foco. Obrigado, Paulo. Obrigado, Raposo. Gostaria de acrescentar o embaixador na ONU, João Genésio, que também está presente. Outra personalidade em foco. Obrigado. Na realidade ele está fora de foco porque ele não está dentro dos quadrinhos aqui. Eu não estou achando ele aqui, mas eu vou achar e vou colocar ele em foco aqui. Ministro, a próxima pergunta vai para o vice-almirante Jaime. Jaime, antes da sua pergunta, você pode, por favor, se apresentar ao ministro? Boa noite, ministro. Eu sou vice-almirante da Reserva e eu sou diretor do Centro de Apoio de Sistema Logístico de Defesa, do Ministério da Defesa. Então, é uma satisfação essa oportunidade de poder direcionar ao senhor o questionamento. Mas antes da pergunta em si, eu gostaria de registrar um fato. Por este cargo, eu participo de 2 fóruns na OTAN, 2 fóruns de defesa, em reuniões lá em Bruxelas, e queria registrar o quanto o Brasil é respeitado e considerado, mesmo não sendo um membro da OTAN, né? E mais um aspecto é que todos os nossos pleitos, nossas colocações, nós temos recebido o apoio irrestrito e ostensivo dos Estados Unidos. Então, isso também eu queria registrar isso aqui, que isso tem nos ajudado bastante. Mas as minhas perguntas, ministro, a primeira, rapidamente, dos últimos anos, era quase que um mantra a questão do Brasil almejar um assento no Conselho de Segurança na ONU permanente. E esse assunto não tem se falado muito, né? Ele saiu da agenda do governo, está esperando uma outra oportunidade. E outro questionamento, se o senhor pudesse expandir um pouco mais a questão da OCDE, né, os ganhos que nós podemos ter com isso, as vantagens, o interesse do Brasil em relação à OCDE. Obrigado. Obrigado, Almirante. Sim, sobre o Conselho de Segurança, nós continuamos atuando através do G4, né, com Índia, Alemanha e Japão, em favor da reforma do Conselho de Segurança. Achamos que é um grupo interessante, claro, reúne os países que se consideram aí, que, né, teriam as credenciais para integrar. Nós continuamos considerando isso em relação ao Brasil. E achamos que é uma questão de esperar o momento, né? Há uma dificuldade muito grande na reforma do Conselho de Segurança e nós também não queremos, digamos, dedicar energias desproporcionais a esse tema. Achamos que é importante, mas temos muitas áreas que requerem essa energia. A energia não é infinita, né? Nosso capital político, digamos, não é infinito.
E achamos que hoje, quer dizer, dentro das nossas visões, nossa prioridade, que é, sobretudo, contribuir para um processo de transformação do Brasil, né? Acho que isso é muito importante na nossa política externa de hoje. Nós não queremos fazer coisas que sejam importantes para Nações Unidas ou para determinado organismo, né? Ou para a visão que nesses organismos se tem no Brasil. Nós queremos fazer coisas que são importantes para o imenso processo de transformação que está em curso no Brasil, né? Em termos econômicos, em termos de criar um modelo econômico diferente, baseado no investimento privado, produtivo, né? E também em termos de vencer a grande praga do sistema de corrupção, né, que vigorou por tanto tempo, e que estamos, acho que, dando passos largos nesse sentido, de vencer e substituir esse sistema. Então, isso é como a gente concebe a nossa política externa, como parte desse processo que os brasileiros escolheram, né? Os brasileiros escolheram, transformação profunda. A gente faz isso pela abertura econômica, pela criação de novas oportunidades, pela defesa dos valores, da soberania, etc. Então, isso é a nossa visão, né? A ideia da nossa presença no Conselho de Segurança, eu acho que seria, claro, um diferencial importante nesses objetivos, mas nós não queremos também nos concentrar demasiadamente nisso, porque não é a única coisa que nós podemos fazer para esse objetivo de transformação. Eu acho que a questão do Conselho de Segurança, ela padeceu de uma certa distorção, que é o seguinte: claro que é importantíssimo ser membro ou não ser do Conselho de Segurança, mas é um caso assim, porque para quem é do meio diplomático é algo gigantesco, né? Para a sociedade como um todo, não tanto. Então, como basicamente são diplomatas que lidam com essa questão do Conselho de Segurança, eu acho que isso adquiriu na nossa política externa uma dimensão que talvez não precisasse ter, né? Porque ela é um pouco de quem está jogando aquele jogo de Nações Unidas, aquela questão ali. Aí é o santo graal. Mas, se você olha o mundo como um todo, o que é importante para a sociedade brasileira, é importante, mas talvez não tão decisivo. Bem, mas, portanto, continuamos atuando não só na questão do Conselho de Segurança, nós estamos cada vez mais com essa visão de que é preciso repensar todo o sistema multilateral. Achamos que é importante que os organismos internacionais sejam realmente internacionais, não sejam supranacionais, não sejam organismos tão determinados pelos seus secretariados, como muitas vezes ocorre, que os países membros tenham mais voz, sejam realmente os líderes, né, nos processos negociadores. Acho que uma reforma do Conselho de Segurança contribuiria para isso, mas temos essa visão de conjunto. Nos preocupa muito hoje a OMS, achamos que houve vários defeitos na atuação da OMS, continua havendo durante a pandemia, queremos trabalhar com outros países por uma reforma da OMS, dentro dessa visão de organismos internacionais mais responsáveis, mais transparentes aos seus Estados-membros. Em relação à OCDE, ela é absolutamente fundamental, nos parece, como consolidação desse modelo de crescimento, de desenvolvimento que nós queremos, baseado nas melhores práticas, baseado na abertura e baseado numa economia livre da corrupção. A OCDE, ela, através dos seus compromissos, das normas, ela estimula imensamente a saúde de um sistema econômico. Não simplesmente o crescimento em termos de números, mas a saúde do sistema, de um sistema econômico, que ele seja baseado, tanto a atuação das empresas quanto dos governos, seja baseado na abertura, nas melhores práticas, e não na... Acho que o Brasil foi aí um tempo aí, talvez um país das piores práticas, né, em termos empresariais, enfim, e de governança, né, com os escândalos que a gente conhece. Bem, então, a OCDE tem, acho que, esse papel de nos ancorar nesse bom porto de uma economia produtiva e saudável, né? Saudável nesse sentido, de livre de corrupção, baseada em investimento privado, né? Não dependente do Estado. Quanto mais dependência do Estado, mais lugar, né, para problemas. Bem, outra dimensão é a atração de investimentos, né? O selo de qualidade que a OCDE proporciona, justamente no momento hoje em que nós temos, que já existia, mas agora se acelera com a Covid,
uma realocação mundial de fluxos de investimentos, né? Como sabemos, muitos investimentos estão saindo da Ásia, estão saindo da China, porque havia hoje uma percepção de uma hiperconcentração anterior, e indo para outros destinos. E nós estamos aqui para receber esses investimentos. Somos os países que podem se beneficiar disso. Tendo a perspectiva do ingresso da OCDE, nós podemos, acho que, né, trazer ainda mais desses fluxos. Né? Precisamos né, modernizar vários setores da nossa economia. Né? Felizmente, o agro está né, permitindo uma performance econômica que, de outra forma, nós não teríamos, mas, ao mesmo tempo, precisamos cuidar da parte tecnológica, da parte industrial, e a OCDE traria, certamente, facilitaria os investimentos nessas áreas. E um outro elemento, enfim, por fim, haveria muito, mas outro que eu gostaria de citar é justamente a questão ambiental, da qual nós falávamos antes, porque mais ou menos 40% das normas da OCDE, às quais um país tem que aderir, são normas ambientais, de qualidade ambiental, de como as indústrias devem se comportar, etc. Então, isso é muito importante porque o nosso pleito de entrada na OCDE também confirma que nós queremos ter políticas ambientais sólidas. Isso é muito importante passar também para esses países europeus, sobretudo, que têm preocupações a respeito, né? Se o Brasil quisesse, né, ser o vilão do meio ambiente, ele não estaria pedindo para entrar na OCDE se 40% da regulamentação da OCDE são normas ambientais. Então, esse debate vai reforçar, esse ingresso, certamente, o processo de adesão, vai reforçar a nossa credencial ambiental também. Então, eu diria essas dimensões. Muito esclarecedor, ministro. Muito obrigado. Obrigado. Ministro, a próxima pergunta é do comandante Raposo. Raposo, você pode se apresentar também, por favor? Com muito prazer. Eu sou capitão de Marinha Guerra da Reserva e estou professor da Escola Superior de Guerra na área de política. Ministro, na época da criação... Raposo, ele faltou dizer que ele é da minha turma na Marinha também, ministro. Nós nos formamos juntos. É verdade, é verdade. Esse é um fato que eu não posso esquecer. Na época da criação do Ministério da Defesa, em 1999, o primeiro organograma que se criou na defesa contemplava, não quero ter certeza, mas sem sombra de muita dúvida, 3 diplomatas, um embaixador e 2 conselheiros. Esse embaixador, ele ficava responsável sobre uma área de relações exteriores. E os 2 conselheiros, se não me falta a memória, ficavam como no gabinete do ministro com uma assessoria de relações exteriores para o nosso ministro da Defesa. Eu falo em 1999. O Ministério das Relações Exteriores contemplou a defesa em 2011, mais de 10 anos depois. Eu, por algumas vezes, representando o Ministério da Defesa nas reuniões no MRE, ficava indagando sobre isso, e as pessoas, os diplomatas, sempre muito elegantes e muito ciosos do que fazem, nós temos muito orgulho disso, o Brasil se orgulha muito da nossa diplomacia, eles também conversavam comigo sobre isso. Nós ainda não entendemos, mas nós vamos fazer. E isto aconteceu em 2011. Quero crer com a abertura da diretoria que trata de assuntos de defesa e segurança. Da diretoria do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança, que esteve lá o embaixador Tabajara, e eu acho que hoje não está mais ele. Eu acho que hoje é o embaixador Alessandro Candeias, que está aqui conosco. Muito bem. Há um livro escrito por um colega do senhor, também diplomata, João Paulo Alcina Júnior, que foi escrito em 2006, e o título é Política Externa e o Poder Militar no Brasil, Universos Paralelos. E ele fazia uma crítica bem-humorada, era uma crítica extremamente atenciosa ao problema, onde ele dizia determinadas coisas em que eu concordo. Uma delas, por exemplo, era trocar aspirantes e cadetes da Escola Naval, da AMAN, da Academia da Força Aérea, colocá-los temporariamente no Rio Branco,
e pegar alguns do Rio Branco e colocar na Escola Naval, na AMAN, na Academia de Força Aérea, para que eles se conhecessem melhor. E dado que relações exteriores e defesa não podem ficar em paralelo, tem que ficar efetivamente juntas. Não se joga pôquer sem cacife, não se negocia sem uma retaguarda forte. A questão que eu levanto, e eu gostaria de saber do senhor, é a seguinte: como é que hoje estão as conversas entre o Ministério das Relações Exteriores e a Defesa Nacional? Muito obrigado, ministro. Perfeito. Olha, estão absolutamente excelentes. Nós temos, ademais, um governo que trabalha em uníssono, né? Não só entre Itamaraty e Defesa, mas todos os órgãos. Acho que isso é uma grande e, às vezes, não suficientemente percebida inovação desse governo, graças à liderança do presidente Bolsonaro, que é realmente fazer o gabinete, digamos, trabalhar, o governo trabalhar como equipe. Então, existe uma cultura de integração das pastas que eu acho que não existia, não por mal, mas que o Brasil sempre teve uma estrutura muito vertical, né, e pouco horizontal, né, onde cada pasta, cada ministro tende a falar com o presidente, ou nível acima, mas não uma coordenação horizontal. Isso mudou imensamente. Nós temos, para a gente, todo dia reunião de coordenação na Casa Civil, geralmente, não necessariamente em nível ministerial. Né? Já tivemos, acho que, 35 reuniões do Conselho de Governo entre os ministros. Eu acho que a média era 3 em governos aí de momentos anteriores, talvez um pouco mais, mas, enfim, há uma mudança muito grande. Bem, e em relação à relação, digamos, Itamaraty e Defesa, ela é absolutamente fundamental. Nós temos departamento chefiado hoje pelo querido amigo Alessandro Candeias, que funciona diretamente com o Ministério da Defesa, entendendo e organizando tudo o tempo todo. Nós temos que integrar realmente não só os temas, mas a própria cultura institucional. Acho que é importantíssimo para nós, certamente, entender como funciona o Ministério da Defesa, como funcionam as três forças. Eu acho que a tendência é que o Ministério da Defesa e as três forças entendem o Itamaraty muito melhor do que a gente entende a eles. Isso é um desafio, acho que, muito mais nosso, entender qual é essa cultura institucional e trabalhar em conjunto, portanto. Isso se dá no dia a dia, isso acho que independe tanto da presença, digamos, de diplomatas lá ou de pessoas da defesa, militares aqui, embora isso contribua imensamente. Inclusive, é uma aspiração, digamos, que eu tenho desde o começo, que era uma integração do nosso Instituto Rio Branco com outras grandes academias e, primordialmente, com as academias militares. Assim como também com da Polícia Federal, a BIM. Acho que é importante também essa dimensão da segurança e da inteligência. Mas para contribuir justamente para isso, para essa integração das culturas. Acho que a gente precisa trabalhar no dia a dia, isso está acontecendo muito, mas precisa trabalhar também nessa integração de como é a mentalidade, como é o tipo de funcionamento. Eu acho que isso se expressa, essa boa qualidade se expressa na última estratégia, atualização da estratégia de defesa. Claro que é uma atualização, não é um documento inteiramente novo, mas que reflete essa integração, esses diferentes aspectos de projeção de poder e de defesa da soberania. Eu acho muito importante trabalhar a partir desses grandes conceitos. Outra vertente muito importante que nós vemos no nosso trabalho aqui, eu acho que a defesa também, é cada vez mais a junção de defesa e segurança. Cada vez mais é difícil, até por causa dessa realidade sul-americana que eu mencionava atrás, dessa infeliz convergência, mas que a gente tem que enfrentar, de narcotráfico, de certas correntes políticas, terrorismo, etc. Não dá para separar a defesa e a segurança. É preciso agir em conjunto na parte de inteligência, na parte operacional, e o Itamaraty tem que estar junto também pela nossa capacidade de atuação na esfera política, pela capilaridade que nós temos, pela rede de postos no exterior. Mas eu tomo isso, acho que, muito mais como um desafio
Vale o Itamaraty. Eu acho que a gente precisa avançar muito mais em relação a essa cultura de segurança e defesa e entendimento da estratégia, dessa estratégia de defesa, do que o lado da defesa em relação a nós. Acho que essa compreensão da diplomacia é muito profunda no segmento da defesa. Muito obrigado, ministro. Eu posso comprovar que os representantes do Ministério das Relações Exteriores, quando na atualização da Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, Livro Branco de Defesa Nacional, não só para 2012, 16 e 20, tiveram atuação extremamente importante. Fico muito feliz também de ouvir as suas palavras do nosso chanceler em relação à segurança e defesa. Muito obrigado. Ministro, eu tenho mais duas perguntas aqui. O senhor tem tempo ainda? Sim. Então, antes da pergunta, eu estou vendo aqui que quem está presente aqui é o comandante Ibsen, que é o chefe do gabinete do general Heleno. Bem-vindo, Ibsen. Tudo bem? Não. Obrigado, Paulo. Satisfação. O nosso abraço ao general Heleno, que fez uma grande palestra aqui para a gente. A próxima pergunta vai para o Lars Grael. Lars, eu não vou pedir para você se apresentar, acho que você é conhecido o suficiente, né? Muito obrigado, Paulo. Ministro Ernesto Araújo, muito bem impressionado com a sua exposição no dia de hoje. A minha pergunta é muito simples. Na última década, o Brasil deu muita ênfase no grupo de países do BRICS. E o senhor fez referência à relação com a Índia, com a relação com a China, mas a pergunta que fica, como está hoje a relação, quais são as perspectivas da relação hoje entre o Brasil e a Rússia? Obrigado, prazer estar aqui. A última vez estivemos juntos ali naquele evento da Marinha, né, lá no Congresso, né, que foi muito positivo. Muito emocionante aquele dia. Bem, é interessante a questão do BRICS, porque eu acho que até o fato de eu ter mencionado Índia, China e agora falar de Rússia, e sem necessariamente mencionar os BRICS, eu acho que revela o seguinte, o BRICS continua sendo um foro importante, mas ele não esgota as relações bilaterais do Brasil com esses países, e também com a África do Sul, né? Eu acho que essas relações realmente extrapolam do BRICS e a gente não deve, digamos, forçar para que tudo caiba na forma do BRICS, porque não cabe, realmente são relações muito diferentes. Eu acho que o BRICS talvez tenha tido um pouco no passado esse problema de se considerar que, do nosso ponto de vista de Brasil, que toda a relação com aqueles países passaria a caber ali dentro e realmente não cabe, são relações que têm lógicas diferentes. Em relação à Rússia, nós temos um respeito imenso pela Rússia, pelo papel geopolítico que a Rússia pode desempenhar no mundo. Percebemos, queremos entender melhor esse papel. Acho que a Rússia pode ser a chave para muitas situações ao redor do mundo, no Oriente Médio, certamente, né? Então, portanto, queremos, antes de mais nada, estar presentes nessa compreensão de qual é digamos, a estratégia da Rússia, que eu acho que pode ser uma estratégia convergente com todos aqueles que queremos uma boa evolução, a paz e na estabilidade em várias regiões, né? Em relação à Venezuela, por exemplo, já tive a oportunidade de conversar com Sergei Lavrov, o chanceler russo, falando da nossa preocupação. Sabemos que eles têm uma percepção diferente sobre o regime na Venezuela, mas na expectativa de que possa haver uma contribuição também da Rússia para uma solução do tema na Venezuela, com base simplesmente na realização do sofrimento do povo venezuelano, de que não tem como superar essa crise gigantesca sem uma mudança sem o estabelecimento de uma verdadeira democracia na Venezuela. Mas a gente reconhece que a Rússia tem um papel, que pode desempenhar um papel positivo também aqui, né? Como parceiro comercial, é um parceiro muito importante, tecnologia. A reunião bilateral que o presidente Bolsonaro teve com o presidente Putin no ano passado, logo depois da cúpula do BRICS, foi muito reveladora nesse sentido, né? A diversidade da relação, energia, a própria parte de defesa, né?
muito rica a relação. Então, estamos cultivando isso, como eu digo, respeitando muito esse papel da Rússia e, inclusive, concebemos que é um dos grandes, ou seja, é um triângulo, logicamente, geopolítico. Você tem Rússia, China, Estados Unidos, que pode realmente determinar um futuro, digamos, num sentido ou no outro do mundo. E queremos estar presentes com todos esses parceiros. Então, e queremos, digamos, que o Brasil também tenha uma voz nessa definição e, portanto, o diálogo com todos os três, inclusive a Rússia, é tão importante para comparar visões, nem sempre serão coincidentes, mas e tem havido um interesse muito grande, eu acho, da Rússia por conhecer também quais são as nossas percepções, as nossas posições. Então, é um ator que a gente tende a falar menos do que da China, porque pelo fato do comércio ser talvez menos volumoso, né? Mas, em termos geopolíticos, que a gente tem que pensar também, é um parceiro, um ator absolutamente chave. Muito obrigado, ministro. Ministro, a próxima pergunta é do almirante Guilherme. Guilherme, você pode também se apresentar, por favor? Boa noite, chanceler. Eu sou o almirante Guilherme, eu sou diretor do Centro de Estudos Estratégicos Marechal Cordeiro de Farias, da Escola Superior de Guerra. Infelizmente, o Raposo matou a minha pergunta, mas eu vou me atrever a fazer comentários, caso o senhor queira expandir a questão. Curiosamente, enquanto o senhor falava, fiquei me lembrando de fatos pretéritos, e eu me lembro de uma visita do First Sea Lord, há uns 15 anos, em que na conversa deles com o almirante ele fez a seguinte colocação: o Brasil almeja um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Os seus diplomatas e políticos têm noção da responsabilidade que isso representa. Então, me chamou a atenção o senhor colocar o tema. E outro comentário é que há algumas décadas eu me interesso por política externa e sempre me intrigou a relativa pouca irrelevância que se dá historicamente à sua vinculação com a política de defesa, e como o senhor destacou, houve uma evolução quanto ao assunto. Mas é interessante que alardeia-se em demasia o nosso soft power, como fosse uma solução mágica para tudo, em uma interpretação equivocada do conceito, visto que da leitura do próprio Joseph Nye entende que o que importa é uma cesta de poder, o chamado poder inteligente, o smart power. E é interessante que no LAI aparece, no livro de 2004, países econômica e militarmente fracos carecem não apenas dos recursos de hard power, mas também dos relacionados ao soft power. E o Nye exemplifica, citando uma metáfora de Osama Bin Laden, quando as pessoas veem um cavalo forte e um fraco, por natureza gostarão do forte. Eu só queria fazer essas colocações porque foi bastante interessante a sua exposição. E o senhor já respondeu o que eu ia perguntar, que a pergunta que vinha depois era exatamente conhecer a sua visão que se podia fazer para aperfeiçoar a interação entre política externa e política de defesa. Além daquilo que se escreve, visto que o papel aceita tudo. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por sua atenção, ministro. Muito obrigado. E se puder comentar rapidamente, porque acho que esse conceito do soft power é muito interessante que o senhor levantou. E eu acho que houve, talvez, durante muito tempo, uma certa acomodação, realmente, da nossa diplomacia em relação a isso, como se esse conceito, inclusive mal compreendido, como você falou, bastasse. Acho que mesmo antes do livro do Joseph Nye já havia essa ideia de que bastava ao Brasil ser um país considerado bacana, um país que as pessoas gostam. É claro que isso é um patrimônio, mas isso não é suficiente. Então, eu, pessoalmente, eu sou um fã do hard power. Eu acho que o mundo é o mundo, né? A gente adoraria que o mundo não precisasse do poder. Acho que havia um pouco essa ilusão nos anos 90, né, de que tudo estava ajeitado e que tudo agora dependeria simplesmente dos fluxos econômicos.
né, e que a democracia no mundo prevaleceria por si mesma, e, né, que haveria um futuro brilhante e, com a globalização e pronto. Né? E isso se revelou ser uma ilusão justamente, acho que a partir, né, daquele grande momento do 11 de setembro, você mencionou, né, Bin Laden, justamente, acho que foi a volta do mundo real e a volta da questão do poder, de novas dimensões do poder, inclusive. Né? Eu acho que, então, é preciso duas coisas. Trabalhar no sentido, né, do poder militar, claro, né, numa conjugação nova, renovada com a diplomacia, né, e nessa conjugação também ter uma estratégia para o que é hoje o poder. Né? O poder hoje é muito mais, talvez, disseminado, né? O poder militar, apesar das grandes potências, mas hoje a gente vê esses grupos de mercenários que estão aí ao redor do mundo, que é uma coisa que não existia tanto. Né? Existem, né, esses bandos armados que estão aqui, que estão ali, terroristas e tal. Então, eu acho que tanto a diplomacia quanto a doutrina militar tem que se adaptar a esse mundo. Né? Um mundo que, provavelmente, felizmente, a gente talvez na nossa região não vai enfrentar guerras clássicas. Né? Mas isso não significa que nós não precisemos do hard power. Eu acho que isso é a grande chave. Precisamos para enfrentar as ameaças que existem. Né? Aí a questão também da coligação, digamos, da junção de segurança com defesa, né? Para enfrentar as ameaças realmente existentes. Então, acho que é preciso hard power e é preciso um novo hard power adaptado às necessidades, e aí essa interação muito próxima com a diplomacia pode contribuir muito. Então, acho que é mais um desses, essa questão do soft power é mais um desses elementos de um conceito mal compreendido e mal utilizado e aplicado superficialmente, que a gente precisa pensar estrategicamente, pensar de acordo realmente com nossos interesses, com as nossas realidades e com o mundo real. Ministro, muito obrigado. Só acrescentando, né, que há um amplo espectro na política externa que a área de defesa pode atuar, e o uso da força, na verdade, é exceção. Exato. O espectro é muito grande. Né? E outra coisa, e foi interessante que o senhor colocou logo no início, tem uma obra lançada em 2016 chamada Aspirational Power, Brasil on the Road to Global Influence, que faz uma crítica muito grande sobre o uso do soft power no Brasil. Inclusive, os autores citam que buscou impulsionar sua liderança diplomática junto aos países do sul do Equador e, ao longo do tempo, falhou em alcançar o status de grande potência. Então, eu achei curioso, porque eles fizeram uma análise de todo o século XX até o início do século XXI. São dois autores da Universidade de Califórnia. Obrigado, ministro, pela atenção. Obrigado por essa referência. Eu acho que é fundamental o que o senhor mencionou, né? Porque mostra que realmente o que quer que seja que se almejou com a política externa durante muito tempo não resultou. Né? Então, alguma coisa tinha um problema ali. Essa ideia de que havia uma idade de ouro aí da política externa, eu acho que não corresponde. Né? Não corresponde, e hoje nós estamos procurando, por outros meios, talvez esses objetivos permanentes da nação, de grandeza, de ser, né, ter o nosso lugar no mundo, como o presidente muitas vezes menciona, né, como um dos nossos grandes objetivos, não só de política externa, mas de governo, de conquistar nosso lugar no mundo. Obrigado. Ministro, nós vamos terminando por aqui. O senhor gostou do grupo, ministro? Eu, muito. Estou muito deleitado aqui de ter podido estar com os senhores. Aprendi muito, realmente agradeço muito a atenção, as perguntas. Eu me sinto muito animado assim, de ver tanta atenção e espaço de reflexão aqui nesse grupo. Parabéns. Eu vou pedir ao senhor um favor também. Incentive aos seus diplomatas para participarem também quando eles receberem os convites. Seria muito bom. Sim. Pode deixar. O senhor sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor sabe que o senhor bateu o recorde nesse grupo hoje. Maior número de pessoas com blazer ouvindo o senhor. Isso aqui nem o presidente Mourão conseguiu isso até agora. É a primeira vez, eu observei também. Até o Lars Grael está de blazer. Bom saber. Eu acho que
A saudação vem para todos os participantes, eu agradeço a presença de todos os almirantes, todos os diplomatas. Queria fazer um agradecimento especial ao almirante Dobi, a pessoa que o grupo tem muito carinho. Muito obrigado pela sua presença, almirante. E eu queria contar para o senhor uma história. Não sei se é verdade, mas se não for verdade, é uma boa história. Se eu puder espalhar, é muito boa. E quando eu recebi a espada da Marinha, dizem que a cor branca do cabo é porque o oficial de marinha é, antes de tudo, um diplomata, e o branco é a cor da diplomacia. Se isso é verdade ou não, eu não vou nem perguntar aqui para os outros presentes, mas eu achei uma história excelente, é uma história que vale a pena ser divulgada. Posso só mencionar, porque eu não sabia, isso é muito interessante, porque eu tenho o meu tio, que foi 3 tios almirantes, né? Um deles é o Ernesto Araújo, eu tenho um nome em homenagem a ele. E ele teve uma filha que morreu sem descendentes, então eu herdei a espada dele. Então, eu não sabia que tinha esse simbolismo aí unindo a marinha e a diplomacia. Então, é mais um elemento da... Eu também não sei, mas é uma boa história. E na realidade, comparando as 3 espadas, a espada da marinha é mais bonita de longe. Mais uma vez, ministro, muito obrigado pelo seu tempo. Sua apresentação foi muito esclarecedora, o senhor foi muito gentil, e as palavras finais são suas. Olha, não, apenas para agradecer mais uma vez, eu acho que esse espaço me deu a oportunidade realmente de refletir junto com os senhores sobre coisas fundamentais, pessoas que acompanham e que entendem, em muitos casos, muito melhor do que eu, tantos temas, e fiquei muito feliz de ver a ressonância de algumas das ideias que eu coloquei aqui, e, sobretudo, nesse sentido de uma abertura à discussão. Isso é o que a gente quer, com base nos fatos, né? Isso é a única coisa que eu sempre tenho essa aspiração, digamos. Acho que muitas vezes no debate hoje de política externa, que eu acho extremamente válido, eu acho que crítica sempre às vezes melhor do que elogio, porque a crítica, né, faz a gente pensar, mas desde que seja com base em fatos. Eu acho que o problema hoje é que muito do debate sobre política externa não está baseado em fatos, está baseado em preconceitos, em conceitos não refletidos na realidade concreta. Então, poder compartilhar aqui um pouco desses fatos, um pouco dessas ideias, para mim foi absolutamente fundamental. Agradeço muito. Então, vamos abrir os microfones, dar uma salva de palmas, ministro. Obrigado. Muito obrigado. Grêmio ou Internacional? Inter. Liderança, estamos na liderança. Eu nem faço mais essa pergunta. Líder. Estamos na liderança. É o nosso lugar natural, né? De diplomacia. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ministro. Boa noite para Boa todos. noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Boa noite, almirante. Boa noite, Paulo. Boa noite, almirante. Boa noite a todos. Almirante Max. Boa noite. Carlos Gomes. Almirante Max. Raposo. Matias. Bom. Aí, Carlos. Almirante Álvaro. Boa noite a todos aí. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Ibsen, De Luigi. Boa noite. Carvalhinho. Raposo, boa noite, Raposo. Almirante Max. Almirante Max. Um abraço. Camilo. Boa noite, Paulo. Ainda temos 2 páginas. Você aqui, Sidão. Ibsen, ficou bom, Ibsen? Excelente, chefe. Muito obrigado. Mais um golaço desse grupo. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite. Eu só não podia. Boa noite, Ibsen, eu só não podia falar Chicão, hein, Ibsen? Pode sim, Chicão é show de bola. Fala aí, Chicão. Eles falaram em 2 times, né? Internacional e Grêmio. Flamengo e Grêmio. Eu não podia. Oi, Cal. Um abraço, Cal. Fontenelle eu consigo. Chicão eu não. Mas foi uma grande experiência participar desse grupo. Eu atualmente estou aqui na Embaixada do Brasil em Helsinki, na Finlândia, e sinto o bafo da Rússia aqui no meu cangote. E é um ponto absolutamente essencial, isso que o ministro disse, que é
Posso até confessar que eu não esperava tanto sobre o BRICS e o que ele disse aqui é verdade. Se os senhores que estudam, eu ouvi todos nós, espetáculo. Estou vendo aqui o Adriano, grande amigo. Gostão. Isso. Bom te ver. Isso. Agora, eu tenho uma teoria aqui que há algum tempo eu disse que quem vai defender a civilização ocidental não é o Trump, não. São os russos. Porque o Putin... Eu não vou discutir ideologia, nada disso. O Putin é o único que disse assim, se ele colocar a tropa, ele não se preocupa com os body bags voltando. Eles têm uma outra posição de que é o conceito de nação, de terra, da mama terra, do que os americanos têm. Depois do Vietnã, os americanos deram uma afrouxada bastante grande. Quem sustenta isso daqui vai ser o russo, que não tem medo de encarar o que tem que ser. E aqui da Finlândia, a gente vê isso muito claramente, muito claramente. E os finlandeses já encararam 2 ou 3 guerras diretas com os russos. Obviamente, eles não foram invadidos pela Rússia. E aí tem uma parte histórica que foi uma guerra Rússia-Suécia, que os russos ganharam a Finlândia, mas nunca invadiram a Finlândia. Deixaram aqui como um protetorado do Grão-Duque, que era o czar. Mas isso é uma história muito interessante isso aqui. E mais um dos países que mais entendem... Um dos países que mais entende de Rússia no mundo é a Finlândia. Isso aí eu não tenho a menor dúvida disso. E isso eu tento vender aqui para o nosso comandante Ibsen, uma ideia que o centro de guerra cibernética que o Exército tem aí perto de Brasília devia entrar em contato, devia fazer um acordo de cooperação com o centro de guerra cibernética que os finlandeses têm aqui. Não há nada mais desenvolvido do que eles têm aqui, não. Isso aí é só para os senhores que pensam. Gostei demais, muito, de ver essa coincidência de pensamentos da tropa com o soft power. Se bem que eu não posso muito se qualificar de soft, não. Mas tudo bem. Mas gostei muito. Olha, eu só acho que você tem que mudar o seu nome de entrada. Não, isso daqui foi minha noiva que baixou o Zoom para mim e ficou aqui o codinome. Mas, nossa, isso aqui foi absolutamente interessante. Totalmente. Valeu. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou abrir a sala do briefing, tá? Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Me permita, Chicão, um grande abraço. Obrigado. Um abraço para todos. Matias, obrigado. Boa noite, senhor. Almirante Dó, dia que o senhor faltar, que não tem palestra. Que os outros falam sempre do senhor aí. Não faltar nunca. Guilherme, tchau. Boa noite. Guilherme. O que você falou, Um abraço. Professor, um abraço. Tchau. Um abraço, Zócalo. Um abraço em todos. Ricardão, um abraço. Boa noite, Ricardo, um abraço. Acho que eu não falei Ricardo. com você. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau, João.